Pronto, tá gravando. E tem um pouco a ver também com o que eu queria trazer hoje, só para a gente dar uma introdução. Bom, a ideia da prática de hoje, né, no sentido físico, né, do que a gente vai fazer, é um pouco dessa liberação da musculatura do rosto, mas também eu queria trazer uma postura que na semana passada a gente começou a praticar nos nossos encontros, e aí a gente vai ter que fazer adaptações hoje, porque é uma postura desafiadora. Então, que é o Mayurasana. Não sei se vocês viram lá na página do Instagram, que eu coloquei a forma de fazer essa postura, que é a postura do pavão. Ela é bem desafiadora, né? Mas tem algumas variações que a gente pode fazer para ter o efeito principal dessa postura, que é o aquecimento do corpo. Então, se a gente for pensar dentro da dinâmica de uma prática de yoga, todas as técnicas elas são utilizadas, elas são feitas para vamos colocar como um objetivo, óbvio que não é um único objetivo, mas se a gente puder colocar em uma palavra, né, acho que uma palavra que encaixa muito bem nessas técnicas é purificação. Ou seja, eu faço a prática de posturas, que são os asanas, os pranayamas, né, os respiratórios, os kriyas, para purificar o corpo. E aí, dependendo do tipo de técnica, essa purificação ela acontece em níveis diferentes. Pode ser num nível simplesmente físico, tipo uma prática de respiratória, ela pode limpar as vias respiratórias, mas ela pode também trabalhar num nível mais sutil, onde ela nete, né, que é aquela técnica que a gente usa para fazer a limpeza das vias respiratórias com água. Claramente, a limpeza acontece num nível físico. Tipo assim, você está cheio de muco, você deixa a água passar de uma narina para outra, vai tirar para fora o muco. É físico a coisa, né? Mas se a gente conecta com a mesma técnica, ela também pode trabalhar em níveis mais sutis. E aí a gente percebe, né, e encontra até a descrição nesses textos que sugerem essas técnicas, a relação com o nosso terceiro olho, a limpeza do Ajna Chakra, né, que é esse chakra dessa região. Sutranet, aquele fiozinho que a gente coloca no nariz, a Anaí conhece, né? Lembra, a gente... ele abre as vias respiratórias também. Então, se tem algum tipo de sujeira, ele também vai limpar. Mas ele trabalha nessa região, o efeito dele é nessa região. Por mais que eu estou botando o fiozinho aqui, mas ele trabalha nessa região, o efeito é na garganta. Ele regula, por exemplo, o funcionamento da tireoide, né? Então, os efeitos, eles são sutis e eles podem variar de acordo com o tipo de técnica. Agora, pegando um gancho com o que a gente vem falando já nas últimas semanas, né, sobre a causa do sofrimento humano, aquele papo filosófico que não tem fim, né? A gente pode toda a aula abordar o mesmo tema que a gente vai ter assunto, vai ter pano para manga, sempre. Então a gente já foi fazendo um desdobramento, falando daquelas quatro causas, né? Aliás, considerando as cinco causas, né? Que são os kleshas. E fomos fazendo todo aquele desdobramento. Na aula passada, na semana passada, a gente falou especificamente das movimentações, dos movimentos da mente, dos chitta-vrittis. E aí que eles eram classificados até pela luzinha aqui, né? Lembra que a gente falou disso aqui, os chitta-vrittis, conhecimento correto, que parte da relação dos nossos órgãos dos sentidos, e a memória, a fantasia e o sono, que parte de uma relação dos nossos sentidos internos, né? Então, sentidos externos, sentidos internos. Tudo isso gera o que a gente chama, o que Patanjali descreve no Yoga Sutras como vrittis, que são esses movimentos da mente. E aí ele, considerando, né, essa história toda do Yoga Sutras, toda essa sequência que ele desdobra, que eu particularmente gosto muito, né, dessa sistemática, dessa sistematização, ele fala o seguinte, isso a gente já falou também semana passada, para a gente conseguir encontrar um estado
que ele chama de viveka, né, que é o estado de discernimento. Discernimento nesse sentido de tomar consciência mesmo de tudo que está acontecendo com a gente, né? Das emoções que estão atravessando a gente, sabe? Daquele momento que você passa, que você sente raiva, ou que você sente prazer, que você sente dor, né? A relação do apego e da aversão com esses dois momentos, né? Sinto prazer da vontade, sinto dor, a repulsa, né? A vontade que eu digo, né? O apego, né? A vontade de sentir novamente aquele prazer. Então toda essa relação que acontece, ela pode ser, digamos assim, transformada quando a gente desenvolve discernimento. E como que a gente desenvolve o discernimento? Aí eu queria ler para vocês um trecho aqui, que ele fala de duas práticas que são bem simples. Na verdade não são simples, mas sim, né? Mas são simples, para desenvolver o estado de viveka. A primeira é a biasa. A biasa é a prática propriamente dita. Então ele descreve assim: a biasa é o esforço para permanecer firmemente estabelecido no estado de Chitta-vritti Nirodha. Então, Nirodha seria a cessação desses movimentos da mente, dos vrittis de Chitta, né? Consciência, talvez é o nome melhor para descrever Chitta. Então, seria a cessação disso. Então, a Abhyasa é o esforço para permanecer firmemente estabelecido nesse estado. Então, fica muito abrangente, né? Aí ele dá um passo adiante e ele fala: a Abhyasa torna-se firmemente estabelecido pela prática. Aí ele põe 3 elementos: por longo tempo, sem interrupção e com reverente devoção. Aí fica um pouco mais claro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a prática, obviamente considerando o yoga dentro desse contexto, estamos falando do yoga, né? A prática, ela precisa ser feita por longo tempo, ou seja, não é do dia para a noite que você vai conseguir desenvolver o estado de viveka. Não é do dia para a noite, é um processo. Então o que a gente faz aqui é toda semana, e aí não só os encontros que a gente faz aqui, mas depois a gente já faz o gancho com o segundo elemento, sem interrupção. Ou seja, terminamos a prática aqui, aí você vai para o seu dia a dia, né? O cotidiano seu, cada um tem a sua dinâmica dentro de casa. E aí se você simplesmente fala, pronto, eu fiz a minha prática no tapetinho, agora eu vou para o meu dia a dia e volto a fazer tudo como eu fazia antes. Ou seja, perde totalmente o sentido, né? Então, tem que ser uma prática contínua e sem interrupção. Então você vai para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. A gata aqui na janela. A prática precisa continuar. É a famosa prática fora do tapetinho, né? Que a gente fala. Então não é só a prática no tapetinho. A prática fora do tapetinho, ela também faz parte do Abhyasa. Então a Abhyasa não é só sentar no tapetinho, fazer 1h30 de prática, acabou, beleza, tudo bem, esqueci tudo, já não coloco em prática mais nada do que a gente colocou em prática nessa 1h30. É importante que isso aconteça sem interrupção. E com reverente devoção, o que ele quer dizer aqui? Com reverente devoção é com um estado de entrega, né? Uma capacidade de desenvolver, algo que a gente desenvolve internamente que está relacionado à autoentrega. Ou seja, eu gosto muito sempre me vem esse trecho, né, do Hermógenes, quando ele fala de uma prática de entrega, que Patanjali depois descreve, que ele chama de Ishvara Pranidhana. Ele fala assim: é a prática do seja feita a vossa vontade. Isso para relacionar com o Pai Nosso, né, que é muito conhecido por nós, né, dentro dessa cultura judaico-cristã. Então, naquela partezinha do Pai Nosso que ele fala que seja feita a vossa vontade. Então, a gente está, de alguma forma, trazendo essa crença de que existe uma força
além de nós que sustenta tudo isso que está acontecendo, toda essa vida, todos esses mundos, né, todo o infinito, todo o universo. Existe uma força que sustenta tudo isso. Então, isso faz parte também dessa prática da entrega, né? E isso, de fato, a gente consegue perceber muito no momento do relaxamento. No momento que a gente deita, faz o relaxamento, é quando a gente coloca em prática. Então, a Abhyasa é um elemento e o outro elemento é Vairagya. Só para a gente finalizar, eu vou só ler esse trecho aqui que ele descreve o Vairagya. Ele fala: a consciência de perfeito domínio dos desejos, no caso de alguém que tenha deixado de ansiar por objetos vistos ou não vistos, é Vairagya. O que quer dizer isso? Traduzindo assim, em forma bem simples, né? Raga, que está dentro dessa palavrinha de Vairagya, vem do apego. Mas essa palavrinha já carrega também o oposto complementar a ele, o apego e a aversão. Vocês lembram que a gente falou lá, né, que são um dos kleshas, né? O apego e a aversão. Então, Vairagya é você observar que o desejo acontece, que o desejo surge dentro de você, mas desenvolver uma capacidade de observar esse desejo e não reagir a ele. Tipo assim, é fácil falar, né? Tipo assim, esses dias a gente estava lá em Itacaré e aí, uma vontade de comer rodízio de pizza. Aí a gente tava lá com a Gabi, né? A Gabi tava com um pouquinho de muco, tava num processo de tosse e tal. Tô colocando você aqui de exemplo, tá, Gabi? A Gabi tá aqui, ó. E aí, o que que a Gabi fez? A Gabi falou assim: não, não vou comer pizza. Porque se eu como pizza, trigo, queijo, ela já estava num processo de tosse, de muco. Ela falou: eu acabo com a minha vida, né? E aí ela resistiu de alguma forma a esse desejo, porque eu tenho certeza que você ficou com vontade de comer, não ficou? Ficou com vontade de comer, mas ela resistiu ao desejo. Ou seja, surgiu aquele desejo, pizza, e tava lá eu, o primo, as crianças, mandando ver no rodízio de pizzas. Imagina, eu comi acho que, sei lá, uns 15 pedaços de pizza para fazer valer o rodízio, sabe? E a Gabi foi no momento, ela falou: não, eu vou embora daqui, porque tipo, se eu fico aqui já começa até a dar um enjoo, né? Você vê comendo aquele rodízio de pizza. Eu entrei no apego ao prazer. Tipo assim, o desejo tava ali, eu mandei brasa, sabe? A Gabi, ela nesse momento. E é esse jogo, né, que vai acontecendo na nossa vida, né? A gente, por momentos. Mas fala que cheguei e comeu meio pacote de bolacha. Aí chegou depois comeu meio pacote de bolacha. É assim, né? É assim, tem que compensar um pouco, né? Que senão a vida fica muito, né? É, muito o quê? Dá um gostinho, né? Um gostinho de quero mais. Austera, muito austera. Oi? Muito austera. Muito austera, essa é a palavra. Fica muito austera. Então é bom, né? Também, né? Encontrar o equilíbrio, né? Para não ter também aquela coisa muito rígida. Eu acho que cada um, cada um consegue, né? Cada um tem essa capacidade de encontrar qual que é esse equilíbrio, né, gente? Então é por aí. Prática ininterrupta, a continuidade, com devoção. E também trabalhar o desapego, né? Poder observar todos esses impulsos que surgem e a gente, de alguma forma, mesmo que seja num pequeno instante, não responder impulsivamente a esses impulsos já é um registro que a gente vai criando, sabe? Né? No nosso inconsciente. Então, passou aquele desejo, aí a gente observa ele acontecendo, ele passando, e aí vão ficando esses registros dessa capacidade de observar. E aí a gente vai somando esses registros, em algum momento vocês vão ver que vai valer a pena ter passado por esse processo todo. Na hora da verdade, na hora da, como se diz, né, na nossa cultura, como é na hora da, como é, mama? Na hora do juízo final. Na hora do juízo final. Ai, ai. Então é isso, bora praticar? Vamos tomar uma postura sentada aí confortável. Fechar um pouquinho os olhos.
Fecha um pouquinho os olhos. Encontra uma postura bem confortável para você, com a coluna ereta. Traga as mãos no centro do peito. A gente vai começar já com o mantra. Inspira profundo. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, solta o ar, apoia as mãos nos joelhos. Começa com um movimento bem simples, com o tronco, né? Um movimento bem amplo, mobilizando bem a base da coluna, percebendo que o movimento começa desde lá da base. Amplia bem o movimento, a cabeça solta, lá no alto, vai acompanhando o movimento, faça para um lado, para o outro. Para lá no centro, continua com o movimento na região cervical, na região da cabeça. A coluna fica ereta e o movimento apenas lá na cabeça. Escutam os estralinhos que dá nessa conexão da base do crânio com a primeira vértebra cervical. Todas essas vértebras que vão se hidratando, né, conforme a gente movimenta elas. Para no centro. E a gente vai começar trabalhando um pouco a musculatura dos olhos. Tá? Então, para a cabeça no centro. E a gente vai lentamente girar a cabeça para o lado esquerdo, como quem olha para a esquerda mesmo, né? No mesmo eixo. E vai até onde você consegue. Vai até o seu limite. Com os ombros relaxados. Desce bem com os ombros. Mantenha o seu peito voltado à frente. Abra os olhos. E olhe para o seu lado esquerdo o máximo que você puder. Como se você fosse olhar nas suas costas. Então direcione o olhar para o lado esquerdo o máximo possível e mantenha os olhos abertos. Tente não piscar. Feche os olhos. Lentamente volte com a cabeça ao centro. E já vai girando para o outro lado. Para o lado direito. Chegue no limite, pare. Abra os olhos e olhe agora para o lado direito, o máximo que você puder. Pode dar até uma dorzinha nos olhos. Tente manter um pouquinho mais. Se você sente um pouquinho de dor nos olhos, tente manter um pouquinho mais. Tente manter os olhos abertos, sem piscar. Pode acontecer de lacrimejar os olhos também. Feche os olhos, lentamente volte ao centro. A proposta dos movimentos lentos é para que a gente possa observar mesmo cada detalhe daquilo que a gente está fazendo. Então agora vai lentamente levando a cabeça lá para trás. E tente manter os seus lábios fechados, um encostado no outro, para alongar bem a região da frente aqui do pescoço. Abra os olhos e fixe o olhar na pontinha do seu nariz. Tente não piscar. Feche os olhos. Lentamente vai inclinando a cabeça à frente.
Aproxime o queixo do peito. Abra novamente os olhos e fixe o olhar entre as sobrancelhas, com os olhos abertos. Tente não piscar um pouquinho mais. Feche os olhos. Volte ao centro. Ótimo. E agora, abra novamente os olhos e faça um movimento circular com os olhos. Faça 3 ou 4 vezes para um lado, bem amplo o movimento, e 3, 4 vezes para o outro lado. Pare no centro, feche os olhos e observe um pouquinho. Observe a sensação que fica por dentro dos olhos. Toda essa musculatura que a gente não costuma utilizar dessa forma. A gente sim movimenta os olhos, mas não esse movimento tão amplo como essa prática, né, que a gente acabou de fazer. Então relaxe bem os olhos, relaxe por dentro dos olhos. E agora a gente vai complementar com uma variação do gesto do leão. Então a gente vai abrir a boca o máximo que você vai abrir o máximo que você puder e colocar a língua para fora, como se fosse encostar a pontinha da língua no chão. E mantenha um pouco mais. Vai sentir um pouco de dor, de desconforto, mantenha bem aberta. Os ombros relaxados, pescoço relaxado. Oi, Naí. Não tô te ouvindo. O olho, a gente mantém aberto ou fechado? Com o olho aberto. Com o olho aberto. Pode, todo mundo ainda tá com a língua para fora, né? Mantenha a boca aberta e agora a gente vai fazer o contrário, colocar a pontinha da língua no céu da boca. Mantenha a boca aberta. O olho agora pode ficar aberto normal, tá? Agora o trabalho é mais com a boca mesmo, com a língua. Abre de novo. E de novo pontinha da língua com a boca aberta para sentir bem esticar o freio aqui da língua, né? E aí relaxe. Feche os olhos e observe agora a sensação na língua. Na base da língua. Muito bem. E agora venha com a mão direita, segure por cima da cabeça, próximo da orelha, e incline a cabeça para o seu lado direito. Gire o seu queixo em direção ao chão e puxe um pouquinho mais. Sinta esse alongamento nessa região que vem desde a base occipital, né, na região do pescoço, mais do lado esquerdo. Então puxe bem, desça com os ombros, respire profundo. Volte com a cabeça e aí para o outro lado. Com a mão esquerda, segure a cabeça, incline. Desça bem os dois ombros, né, para eles ficarem tanto o esquerdo quanto o direito. Desça com eles para não ficar essa pressão aqui. A ideia é soltar mesmo. E aí gire o queixo em direção ao chão. Puxa um pouquinho mais.
A gente pode até ajudar com a mão que segura aqui nessa região de trás do pescoço, né, na nuca, e aperta um pouquinho para ir acomodando essa musculatura de trás do pescoço. Respire profundo. Ótimo, volte com a cabeça e observe mais uma vez. Observe agora toda a região do seu rosto, toda a sensação que fica no seu rosto. Repasse pela testa, pelos olhos, pelas bochechas, a boca, até as orelhas, a língua. E agora venha com as duas mãos e pressione aqui no centro da caixa torácica e perceba a articulação, o movimento dessa articulação nessa região. Por mais que é uma região bem rígida, né? A caixa torácica ela tem essa firmeza, mas se você perceber, se apertar bem forte, você vai sentir, às vezes até algum estalo assim, né? Dá para sentir. Mas perceba que tem um movimento que acontece nessa região. E agora a gente vai começar a descer um pouco mais com essa percepção em direção ao diafragma. Desça um pouquinho com os dedos, vá pressionando já a base, né, o centro aqui do diafragma, vai escorregando com os dedos por baixo das costelas, e aqui é onde a gente vai agora dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, aí é o seguinte, gente, o que a gente vai fazer agora, como eu falei para vocês, é uma postura um pouco mais desafiadora, e eu vou passar algumas variações, porque principalmente nessa postura que é o Mayurasana, a gente utiliza bastante os punhos, né? A gente utiliza bastante os punhos. Então primeiro a gente vai movimentar um pouquinho os punhos, e a variação que a gente vai fazer, cada um vai perceber até onde que dá para ir, tá? A mama, como está com essa questão no braço, eu vou passar uma variação ainda mais simples, e para quem quiser experimentar uma variação intermediária ou até a mais completa, tá bom? E aí a gente vai alongar também o antebraço, então inclua o seu dedo polegar, puxa bem. E no caso das mulheres que estiverem na lua, né, no período menstrual, também não é aconselhável fazer nem a versão intermediária nem a mais completa, vamos fazer a mais simples, tá? Alongue também o dorso das mãos. Agora a outra mão. Atenção se você tiver, como eu, por exemplo, não sei se dá para perceber que tem uma hiperextensão no meu cotovelo, então eu manter ele um pouquinho flexionado, semi-flexionado, para não forçar muito, né? Principalmente quando a gente alonga o antebraço, traz uma certa segurança, né? Trazer uma semiflexão no cotovelo. Dorso da mão. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá? Dá um sinalzinho aí, porque eu tenho que colocar o fone de ouvido. Pronto, então vamos lá, gente. Ó, primeira variação mais simples. O objetivo qual que é dessa sequência? A gente trabalhar nesse aquecimento do corpo, né? Então, a postura de Mayurasana, ela aquece muito mesmo o corpo. Ela gera um calor assim intenso. E é esse calor que traz o efeito principal da postura. A primeira variação, mais simples, é uma preparação até que a gente faz para o Mayurasana, né? A partir da postura de Vajrasana, a gente encaixa os punhos aqui na região intraabdominal e inclina o tronco à frente. E aí você vai deixar as mãos entrarem nessa cavidade intraabdominal. E enquanto você permanece, você pode movimentar um pouco as mãos. E se a respiração a gente faz de uma forma bem profunda,
essa pressão ela vai aumentar ainda mais. E aí você vai sentir o calor acontecendo. Essa você pode fazer, mama. Tá bom? Eu sugiro você ficar nela só hoje, tá? Só nessa variação. Aí todo outro pessoal que quiser experimentar, a Giz hoje pegou de ponta aqui. Tem também uma outra variação dela que dá para fazer, para vocês experimentarem, que é fazer a inclinação do tronco à frente sem o ar. São duas formas que tem uma certa diferença na execução, né? Uma delas é inclinar o tronco à frente com os pulmões cheios, e a outra é, à medida que a gente inclina o tronco à frente, eu solto o ar. E eu fico lá embaixo no vazio. E dá para perceber que as mãos entram ainda mais na cavidade intraabdominal. Você pode segurar um pouquinho a retenção com os pulmões vazios. E se quiser, durante a permanência, dá para continuar respirando. E a respiração profunda vai ajudar a criar esse aquecimento. Aí retorna. Ótimo. Agora a gente vai para a segunda etapa. Aí seria já a meia postura do pavão, que é o Ardha Mayurasana. Quem quiser pode ficar nessa primeira, mas quem quiser experimentar e seguir com a gente aí nos experimentos, essa postura a gente faz assim, ó. Primeiro passo, o apoio das mãos. A mão esquerda vai lá na frente e a mão direita com os dedos apontando para trás. E aí a gente vai girar então a mão esquerda na frente, a mão direita para trás. Eu vou girar para o lado esquerdo mais ou menos, lado direito, mais ou menos 45 graus. Então eu giro para o lado direito 45 graus e entro com as minhas pernas bem próximas do braço direito. E eu já venho com o cotovelo aqui, ó, o cotovelo no umbigo. Se vocês quiserem já ir fazendo, então, ó, mão esquerda, os dedos apontando para frente, mão direita, os dedos apontando para trás. Aproxima bem o seu quadril, o osso púbico mesmo, né? Encostado no braço. 45 graus a gente gira para o lado direito e empurra o cotovelo no umbigo. E aí, se você quiser avançar, vem com a cabeça no chão e sente o cotovelo bem pressionando a região do umbigo. Cabeça apoiada no chão. E se quiser avançar ainda um pouquinho mais, perna direita estendida para trás. A ideia aqui é soltar o peso do corpo em direção ao umbigo e manter a respiração bem profunda. E você vai perceber que o corpo começa a esquentar. E aí, se você sentiu que já é o suficiente, já deu para você, volta com a perna e descansa em Balasana. Então a ideia é que o cotovelo fique bem apoiado no umbigo. E se você sente que dá para avançar, estenda a outra perna para trás. Aliás, a perna direita, né? Isso, pode voltar com a perna. Fica um pouquinho em Balasana. Postura da semente, postura da criança. Observa os efeitos. Principalmente o efeito do calor no corpo. E aí, quando você estiver preparado, a gente faz agora para o outro lado. Então, mesma coisa, só que agora para o outro lado. Mão direita lá na frente, com os dedos apontando para frente. Mão esquerda para trás. Aproxime bem o seu quadril do braço esquerdo. Gire mais ou menos 45 graus para o lado esquerdo e venha com o cotovelo bem apoiado no umbigo.
Aí uma vez que você sentiu o cotovelo bem apoiado no umbigo, leva a cabeça no chão. E solta o peso do corpo em direção ao cotovelo. E respira profundo. E se puder, estenda a perna esquerda agora lá para trás. Mantendo o corpo bem solto, né? O peso do corpo solto em direção ao cotovelo. E respira profundo. E aí retornou, vai para Balasana. Fica um pouquinho em Balasana depois de fazer, para sentir um pouco do efeito, acomodar o ritmo da respiração. Sobe com o tronco. E agora a gente pode experimentar para quem quiser. Quem quiser pode ficar lá na primeira variação. Ou se sente que essa última é muito intensa, que realmente é uma postura intensa, aí você pode fazer o meio pavão, né, que a gente acabou de fazer. Tem duas formas de fazer essa postura, principalmente no que diz respeito à posição das mãos, que agora a gente vai fazer com as duas mãos, né? Eu posso apoiar a palma das mãos no chão, só que se eu uso o apoio da palma das mãos no chão, percebe a articulação dos punhos como ela força, né? Fica bem alongado os punhos. Então a variação tradicional da postura é fazer com a mãozinha assim, a patinha do pavão, que por um lado não força tanto a articulação dos punhos, mas acaba forçando um pouco os dedos, né? Então cada um vai perceber. Eu gosto de fazer com a pontinha dos dedos. Eu vou mostrar para vocês e aí vocês vão experimentando passo a passo, tá? Então o primeiro passo é apoiar as mãos no chão, que pode ser ou com a palma das mãos ou com a pontinha dos dedos, tá? Segundo passo, agora ó, detalhe, o dedo polegar ele fica apontando para frente, porque ele que vai dar essa segurança, né, para você não cair para frente. Encaixa, entra com as duas pernas bem próxima das duas mãos. Aí você já vem com o apoio do cotovelo, dos cotovelos, né, aqui no abdômen, bem na região do umbigo. Tenta centralizar mesmo na região do umbigo. Próximo passo, levar o topo da cabeça no chão. Se vocês quiserem só olhar aqui a sequência, e aí vocês param no lugar que vocês sentem que dá para ir com segurança, né? Então a postura, o próximo passo seria estender as duas pernas. Próximo passo, a partir do equilíbrio no corpo, elevar a cabeça. E a última etapa, elevar as duas pernas. E aí sempre depois de retornar, Balasana. Então dá para parar em qualquer uma dessas etapas. É uma postura bem desafiadora, só que ó, o calor que ela gera no corpo assim é impressionante. Dá para parar simplesmente aqui, ó, com o topo da cabeça no chão. Se você sente que aqui dá para você permanecer, para aqui. Aí sentir que dá para estender uma perna, estende uma. Se quiser volta, estende a outra. E se sente que dá, estende as duas pernas. O importante é sempre soltar o peso do corpo em direção aos cotovelos. Tá bom? Vocês querem experimentar? A perna bem estendida com os dedos dos pés no chão. E solta bem o peso do corpo mesmo em direção aos cotovelos. Ótimo. É isso aí. Se você estende a perna para trás e sente que perde muito equilíbrio,
Mantenha a perna juntinha, já esse efeito de pressionar os cotovelos. Aí, muito bom, gente. E aí, terminou, vai para Balasana, fica em Balasana um pouquinho, e aí depois já se esparrama no chão em Makarasana, de bruços. De Balasana, quando você sentir o momento, se esparrama no chão, vai para Makarasana e aproveita todo esse apoio do corpo no chão, com as pernas estendidas, postura do crocodilo. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Maravilha, Emily. Muito bom. Para as mulheres tem, né, um outro elemento ainda que é mais desafiador, que são os seios, né, o peito. Então fica mais difícil, né, para as mulheres de encaixar o cotovelo, os cotovelos no umbigo, mas dá para fazer também. Muito bom. Pode agora se deitar de bruços, com a barriga no chão, todo o tronco apoiado no chão, uma mão sobre a outra, testa nas mãos, pontinha dos pés voltadas para fora. E observa como fica a sua respiração. E observe também o calor, a temperatura do seu corpo. Se dá para sentir realmente com mais evidência, né? A temperatura mais elevada, o corpo mais quente, principalmente na região intraabdominal, na região do umbigo. Essa temperatura mais elevada, o calor. Aproveita para respirar bem profundo, considerando essa região do seu umbigo. Essa postura ela ajuda muito na digestão, às vezes, de comida, né, que a gente comeu e não fez tão bem, caiu mal. Então essa postura ajuda bastante a acomodar, né, ativar o fogo gástrico, melhora muito a digestão. E prepare agora para a postura da cobra. A gente vai continuar com mais duas posturas agora, para intensificar um pouco mais esse efeito, né, da purificação, da limpeza, a partir desse apoio do abdômen no chão. Então, junte as duas pernas, o peito dos pés no chão. Você pode escolher uma das duas possibilidades, das duas variações da cobra, ou com os braços lá para trás. Você pode segurar um dos punhos com a outra mão. Então, as mãos ficam nas costas, né? Pode segurar o punho esquerdo com a mão direita ou a palma das mãos ao lado do peito, com os cotovelos apontando para cima. Fique à vontade, o que você preferir. E aí eleve a sua cabeça. Então na cobra é a palma das mãos no chão, ao lado do peito. Os cotovelos apontando para cima. Consegue ajustar aqui, ó, Meenakshi? Então aqui, ó, palma das mãos no chão. Isso, cotovelos apontando para cima. Ótimo. Sem empurrar o chão, não precisa empurrar o chão, né? O que vai sustentar essa elevação do tronco é a musculatura das costas. Então sustenta a partir dessa musculatura. Ao invés de empurrar, né, as mãos são só um apoio para poder abrir o peito. Respire na postura. Sentiu que já trabalhou o suficiente, retorna e descansa em Makarasana. Observa a respiração, como fica. E agora a proposta é fazer
o arco da Dhanurasana. Se você sente que é muito para você fazer hoje o arco, ou não quer fazer por algum motivo, você pode repetir a cobra na outra variação, na variação diferente da que você fez. Se você quiser fazer o arco, flexione os joelhos, segure os seus pés. E um detalhe bem importante, gente, antes de subir o arco, né, de abrir o peito e levantar a cabeça, mantenha a testa um pouquinho no chão, a testa ou o queixo. Só para a gente trazer um elemento para você perceber um detalhe que é importante. Então, segurando os seus pés com as mãos, existe um outro músculo que também compartilha essa conexão nas vértebras lombares, que é o iliopsoas. Da mesma forma que o... Pode continuar lá segurando os pés. Pode continuar flexionando os joelhos, segurando os pés. E é importante essa percepção, porque tanto o diafragma, ele se conecta nas vértebras lombares, como o iliopsoas, eles compartilham essas vértebras. Então, quando a gente tem um encurtamento no iliopsoas, a tendência da gente, quando segura os pés nessa postura, o bumbum ele empina. Então tenta fazer o movimento oposto. Empurra o seu quadril em direção ao chão, contrai um pouquinho os glúteos. Se quiser pode até contrair o assoalho pélvico. E empurra bem o seu quadril em direção ao chão. E sente que toda essa musculatura da frente da coxa, né, o próprio iliopsoas, que é esse músculo interno que está lá conectado nas vértebras lombares, ele alonga. E aí sim, a partir dessa pressão do seu quadril em direção ao chão, aí comece a construção do arco. Sinta que as suas pernas vão puxando os braços para trás, os ombros se distanciam das orelhas, o peito abre, a cabeça se eleva. E por último, se você sente que dá, tire os joelhos do chão. E enquanto você respira, você vai perceber o efeito do arco, o movimento para frente e para trás, em função da sua respiração. E retorne. Retorne e descanse. Aproveite para soltar todo o peso do corpo no chão. Estenda os dois braços à frente e faça um giro bem gostoso com o corpo, apoiando agora as costas no chão. Abrace os joelhos, faça um balancinho lateral. Uma massagem gostosa. Pare no centro, apoie a planta dos pés no chão e descanse com as mãos no baixo ventre. E observe a respiração. Observe todo esse momento, nessa sugestão de pausa que nós fazemos ao longo da prática, que é um convite, de alguma forma, a essa autoobservação, a reconhecer internamente esses impulsos através das emoções. E o convite é simplesmente observar. Como quem, por um momento que seja mesmo que seja um momento
breve, como se você olhasse de fora. Tudo o que acontece no seu corpo. Por um breve instante, você observa isso de fora, desidentificado, desidentificada. Muito bem, entrelace os dedos das mãos, apoie atrás da cabeça. E agora, para complementar ainda mais, né, esse efeito do que a gente já fez ao longo dessa prática toda, me parece que um belíssimo complemento é trabalhar um pouco com o Dhyana Bandha. Então vamos aproveitar essa posição dos braços, né, os dedos entrelaçados atrás da cabeça, o braço solto no chão. Então solte bem os braços. E perceba que essa posição já favorece o movimento com predominância na região torácica. Então o peito se movimenta mais enquanto você respira. Mas faça isso de forma consciente também, direcionando o movimento mais para a região torácica. E perceba toda a musculatura que participa desse movimento. O próprio diafragma, obviamente, mas também os músculos, o grupo muscular intercostal, que também estão conectados às nossas vértebras e também à região torácica mesmo, né? Eles participam desse movimento de abertura e de recolhimento. Então registre bem, crie esse registro desse movimento torácico. O tórax se expande e se recolhe. E tente ampliar o máximo que você puder esse movimento. Ótimo, agora a gente vai fazer uma tentativa. Voltou aí, Caião? Voltou. Vamos sem energia. Então agora a gente vai fazer uma tentativa do Dhyana Bandha. Vamos fazer sem o ar, tá bom? Então, inspire bem profundo, tire todo o ar, então deitado de costas, planta dos pés no chão, as mãos aqui atrás da cabeça. Isso. Então tire todo o ar, faça uma retenção sem o ar, relaxe o abdômen e faça esse mesmo movimento de expansão, a cabeça apoiada no chão. O mesmo movimento de expansão torácica que a gente fez enquanto o ar entrava e saía, mas agora sem o ar. Então repita isso algumas vezes. Então só recapitulando aqui, Caio e Emily, eles caíram, né? Então observe o movimento torácico, a respiração acontecendo aqui no peito. O ar entra, expande o tórax, o ar sai, ele recolhe. Perceba toda essa dinâmica que acontece no seu tórax. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento de expansão, de abertura, só que sem o ar. Então inspire profundo, tire todo o ar, esvazie, 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 faça a retenção sem o ar, relaxe o abdômen e expanda o tórax, mantendo a retenção sem o ar, tá? No vazio, não deixa o ar entrar não, mantém sem o ar, expanda. Você vai perceber que a barriga vai ser sugada para dentro, o diafragma vai ser sugado para dentro. E aí retorne, inspire profundo e respire algumas vezes livremente. Mais ou menos isso que acontece. Se vocês quiserem ter uma referência. Então perceba todo esse movimento interno que acontece, da barriga ser sugada para dentro. E repita isso algumas vezes. Tire todo o ar, esvazie, 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 esvazie o máximo que você puder
Faça retenção sem o ar, relaxe o abdômen, expanda o peito, expanda a caixa torácica, sinta o diafragma indo lá para dentro, as vísceras entrando, sendo pressionadas, amassadas. Quando você quiser inspirar, retorne com o tórax e aí inspire. Repita mais uma ou duas vezes. Lembre-se de esvaziar o ar bem rápido, segurar, fazer a retenção no vazio, o abdômen relaxado. Livremente. Muito bem, mantendo a planta dos pés apoiadas no chão, afaste os seus braços na lateral. Com a planta dos pés apoiadas no chão, joelhos flexionados. Isso. Cruze a perna direita sobre a perna esquerda. Os joelhos ficam bem próximos, cruze bem mesmo. Isso, aproxime os joelhos. Perna esquerda sobre a perna direita. E solte as duas pernas para o lado direito. Isso, e faça essa postura pelo relaxamento. Não é necessário querer chegar com as suas pernas no chão, simplesmente relaxe e deixe que elas se aproximem do chão. Então a perna esquerda sobre a perna direita e a gente solta para o lado direito. Ótimo. E relaxe na postura. Importante que os dois ombros fiquem bem próximos do chão. A cabeça pode girar para o lado oposto do que foi as pernas, ou seja, para o lado esquerdo. Assim a torção ela acontece por completo, né? Da base ao topo. E respire na postura. Permita que a cada exalação o corpo vá soltando as tensões desnecessárias. A cada exalação você vai desfazendo, acomodando, trazendo mais conforto, permitindo que a respiração ampla aconteça, trazendo consciência na entrada e na saída do ar. Retorne lentamente. Descruze as pernas. E quando quiser, faça para o outro lado. Perna direita cruza sobre a perna esquerda, os braços afastados.
solte para o lado esquerdo, cabeça gira para o outro lado. Respire na postura. Retorne devagar. E agora a postura do arado. Quem não quiser fazer hoje a postura do arado, que é aquela que a gente leva os pés lá para trás da cabeça. A intenção é apoiar a pontinha dos pés no chão, né? Mas se os pés não tocam no chão, não tem problema. Você pode tentar deixar o máximo possível as pernas estendidas, tá? Se você não quiser fazer hoje o arado, eu sugiro uma outra variação mais simples, que é os dedos entrelaçados atrás da cabeça, aponte os cotovelos em direção ao teto e puxe a cabeça. A cabeça fica solta sobre as mãos. Eu vou mostrar para vocês, se vocês tiverem dúvida do arado. O arado é essa daqui, ó, Halasana. A intenção é tocar com os pés no chão, né? Se os pés não tocam o chão, a gente tenta deixar o mais estendido possível as pernas. Mas se os pés tocam o chão, aí a gente leva os braços lá em direção aos pés e relaxa. E a intenção é como se os calcanhares fossem tocar o chão. Então a gente faz esse movimento para alongar bem as pernas. E nunca fazer isso que eu estou fazendo, virar a cabeça para o lado nessa postura. Tá? Sempre deixar a cabeça alinhada. Se quiser, você também pode deixar a palma das mãos nas costas. E cada um vai decidir o momento de retornar. Quando você quiser retornar, se puder permanecer um pouco mais, fique. Tá? Mas se você quiser retornar, primeiro você flexiona os joelhos, deixa os seus joelhos se aproximarem do rosto e vai desenrolando para retornar. Tenta não despencar de uma vez. Contrai um pouquinho o abdômen e vai controlando esse retorno. Ótimo, muito bem. Muito bom. E ao retornar a gente complementa com Matsyasana, que é a postura do peixe. Eu vou sugerir a postura mais simples, que é com as pernas cruzadas, postura sentado de meditação, né? Claro, deitado, né? Mas a posição das pernas é como a postura de meditação. E os braços cruzados por trás da cabeça. A mão direita toca o ombro esquerdo, a mão esquerda toca o ombro direito. Essa é a postura mais simples do peixe. Quem quiser também fazer uma postura um pouco mais elaborada, com o apoio dos cotovelos no chão, a gente sobe com o peito e apoia o topo da cabeça no chão. Isso. Quem estiver fazendo essa variação com o topo da cabeça no chão, não é necessário ficar tanto tempo. Essa outra com os braços cruzados por trás da cabeça, essa sim, a gente pode ficar mais tempo.
Se você quiser, também pode fazer uma com o topo da cabeça no chão e fazer a outra depois. E a partir de agora a gente vai já preparando para o relaxamento, aproveitando todo esse clima gostoso da prática, vai estendendo uma perna depois a outra. Soltando os braços ao longo do corpo. E é importante tomar consciência de que o próprio gesto que a gente assume com o nosso corpo, que a gente poderia chamar de um mudra, né, esse gesto do corpo solto no chão, essa postura que nós chamamos de Shavasana, né, que é a postura, uma das traduções poderia ser a postura do cadáver ou postura do morto, que de alguma forma a gente cria esse gesto. E um dos elementos principais desse asana é a imobilidade. Então, tente permanecer o mais imóvel possível. Isso também é uma forma de desenvolver o que nós chamamos de viveka, né? Esse estado de discernimento, onde nós desenvolvemos essa capacidade de observar tudo aquilo que passa, sejam emoções, pensamentos, e através da imobilidade, desse gesto de entrega, esse gesto de reverência, a gente simplesmente observa tudo isso que acontece. Por exemplo, observar a respiração acontecer, um ritmo natural da respiração. Você não precisa pensar para que ela aconteça, ela simplesmente acontece e você observa. Não é necessário agora modificar o ritmo da respiração, simplesmente observe o ritmo natural. E permita que a cada exalação você vai soltando, vai relaxando mais e mais.
sem pressa. Vá movimentando o corpo, começando pelas extremidades. Trazendo consciência na respiração. Aqueça palma com palma. Faça a vitalização dos olhos. Antes de se sentar, vire-se para um dos lados do corpo. Com a ajuda das mãos, você vai se sentando. Se puder, ainda com os olhos fechados. Aproveitando toda essa atmosfera da prática, todo esse clima criado a partir da sua própria prática. Inspirando, traga as mãos unidas no centro do peito, e assim nós finalizamos essa prática. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Hariom Tat Sat.